dia a todos, com muita alegria, iniciamos mais um final de semana, trazendo aí ministrações devocionais da Palavra de Deus, amém? Peço licença para adentrar na sua casa neste momento, amém? Peço que você feche os seus olhos, vamos estar aí elevando uma oração ao nosso Deus, amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o Teu querer e a Tua vontade, Paizinho. Tu sabes que aqui eu sou apenas um canal, eu sou apenas o vaso, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Senhor, e em nome de Jesus, que a Tua mensagem venha estar adentrando nos lares, venha estar tocando em vidas, Senhor, venha estar transformando, venha estar, Senhor, fortalecendo, venha estar, Senhor, libertando, venha estar, Senhor, curando as feridas na alma, Senhor, e que, Senhor, possa haver testemunhos de tudo o que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer através da Tua palavra e através da Tua mensagem. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço e peço, Espírito Santo, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença, Senhor, através do fogo, em nome de Jesus. Amém? Então, nós continuamos a nossa série falando sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Amém? Então, nós iniciamos na semana passada essa série sobre o Espírito Santo e nós vamos estar dando continuidade, tá? Então, na sexta-feira eu falei sobre os nomes do Espírito Santo. No sábado eu iniciei falando sobre os emblemas do Espírito Santo, né, que são as figuras, os símbolos ao qual o Espírito Santo é comparado, amém? E nós paramos no quinto emblema, tá? A quinta figura, que foi o vento. E hoje nós finalizamos falando sobre os emblemas do Espírito Santo, falando sobre o sexto símbolo, a sexta figura, que o Espírito Santo ele é comparado ao fogo, amém? E aí nós finalizamos sobre os emblemas e amanhã nós iniciamos falando sobre o poder do Espírito Santo. Então é uma vastidão de eventos e de milagres e de tudo que o Espírito Santo fez, né? Quando o Senhor Jesus subiu para o Pai, Ele falou que deixaria o Consolador. E foram uma série de eventos que aconteceram, né? Após, né, a vinda do Consolador sobre a vida da igreja, amém? Então hoje nós vamos falar sobre o sexto emblema, que é o fogo, amém? Pega a tua palavra aí, pega a Bíblia Sagrada para a gente continuar, amém? Esses estudos que eu creio que assim como tem edificado muito a minha vida, né? A qual eu tenho mergulhado profundo na palavra de Deus, eu creio também que está edificando a vida de você que está ouvindo essa mensagem e para quem, né, as pessoas com as quais você tem compartilhado esse vídeo, amém? Então que venha estar edificando não só a tua vida, mas a vida das pessoas às quais você está compartilhando esse vídeo, amém? Então, o fogo, ele representa a presença, tá? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo através do fogo. O fogo também representa a aprovação, tá? O fogo ele também representa a proteção, tá? Então, aonde há fogo, os animais, né, ferozes não conseguem estar. Então, se você está no meio do mato, você acende o fogo. Então, o fogo ali, ele ilumina aquele ambiente e ele te protege dos animais, né, ferozes naquele local. Então, o fogo ele representa a proteção, tá? O fogo ele também representa a purificação. Então, aonde o fogo passa é purificado, bem? Isso em laboratório é o que acontece. Laboratório, eles utilizam o fogo então para esterilizar, né? Então, o fogo ele esteriliza, ou seja, ele mata bactérias, ele mata vírus. Então, ele purifica aquele objeto, aquele equipamento ao qual vai ser utilizado. Então, tudo aquilo que se você passar no fogo, esteriliza, mata todos os bichos, todas as bactérias presentes. Então, o fogo ele é purificação também, ele purifica.
Amém? E o fogo ele também representa os dons, tá? Então, o fogo também representa os dons do Espírito Santo, que também é algo que nós vamos estar aí ministrando aí, né? Na sequência, nós vamos estar ministrando aí sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Então, é uma série longa aí de muita coisa aí, muita bênção aí, né? Muitas ministrações sobre o Espírito Santo. Amém? E ele representa também julgamento, então o fogo representa também o julgamento. Amém? Então, um exemplo da presença de Deus através do fogo, tá? Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, na sarça ardente, tá? Que era o próprio Deus que se manifestou ali. Então vamos lá abrir a tua Bíblia, amém? Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Então diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Então foi a primeira vez em que Moisés teve contato com a presença do Deus vivo, e foi através do fogo, né? Foi através do fogo que Moisés teve esse primeiro encontro com o Senhor Deus, né? E foi tremendo, e ali a vida dele já foi transformada. Amém? Ali o Senhor confirmou qual era o propósito dele estar ali naquele local e naquele momento presente. Amém? Então ali Deus manifestou a presença dele através do fogo, tá? Então o fogo também representa a aprovação, tá? Como nós vemos lá em Levítico, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Então vamos lá, né? Acompanhando aí através da Bíblia, né? Então diz lá, versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Amém? Então ali nesse acontecimento, o Senhor estava aprovando, tá? Era uma aprovação ali, então, quando o Senhor, ele consumiu holocaustos. Amém? Então, o fogo significa aprovação, tá? Então, ele também representa a proteção de Deus, tá? Em Êxodo 13, 21, vamos estar abrindo lá, Êxodo 13, 21. Então, lá pra frente. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou. Então, o Senhor, ele nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra. Tamanho é a imensidão do amor pelo Senhor. Então, esse povo, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles fizeram um bezerro de ouro, né? Tantas foram as vezes que eles não obedeceram, que eles foram muitas das vezes também ingratos, né? Por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo por eles, né? Eles não foram agradecidos a Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, o tempo todo estava protegendo o povo, tá? Porque Deus, ele é um pai amoroso e nós somos os seus filhos, filhos por adoção, amém? Que nós somos adotados pelo Senhor. Ele nos criou, desde o início nós éramos filhos, mas pelo pecado nós fomos destituídos, nós somos afastados da presença do Pai. E através de Jesus,
que é o Filho unigênito e primogênito do Deus vivo, nós fomos adotados novamente, né? Por isso que o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da adoção, né? E aqui o Senhor, nessa mensagem, nessa palavra, ele fala da proteção dele através do fogo. Então, o fogo significa proteção. Amém? O fogo, então, ele também representa a purificação. Amém? Então, vamos abrir a palavra lá em Isaías, capítulo 6, versículo capítulo 6, tá? A partir do versículo 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui Isaías teve uma visão, né? E ele falou que ele era um homem de lábios impuros, que ele era pecador e ele habitava no meio, né, de um povo de impuros lábios, como nós nos dias de hoje, né? Daí no versículo 6 diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Então o Espírito Santo, ele é fogo, e ele é fogo que purifica. Então aqui está falando, né, Isaías, e o anjo veio e pegou uma brasa viva e purificou os lábios dele. Então é assim que Deus faz na nossa vida. É isso que o fogo significa. O fogo significa purificação, porque aonde o fogo passa, a esterilização, todo o pecado, toda a impureza, tudo morre ali. Amém? Então é assim que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele vem como fogo e ele purifica os nossos lábios. Amém? Então, se você falava palavras impuras, se você falava palavrões, se você amaldiçoava, se você xingava, se você fazia tudo isso, hoje você é uma nova criatura, hoje você é filho, né? E o Espírito Santo testifica no nosso coração que essas palavras não podem mais habitar em nossa boca e nossos lábios, porque ele é fogo, ele é o fogo purificador. Então ele vem e purifica, e dos nossos lábios hoje tem que sair palavras de sabedoria, tem que sair palavras de amor, tem que sair palavras de conhecimento daqui, ó, da verdade. Tem que sair palavras de verdade, não pode sair mentira dos nossos lábios, porque o pai da mentira é Satanás, mas o pai da verdade é Jesus. Amém? Então, dos nossos lábios, que após conhecer a Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, eles precisam ser purificados com as brasas do altar do Senhor, né? Com o fogo que purifica, que é o Espírito Santo. Então todos os dias o Espírito Santo, ele vem como fogo para purificar não só os nossos lábios, mas para purificar os nossos olhos, para que a gente não veja coisas que desagradam a Deus, para que a gente não veja cenas de pornografia. Amém? E muitas das vezes também na televisão passa tudo que é impuro, tudo que não é legal. Então muitas das vezes até, né, deixar de ver certas coisas para que os nossos olhos não venham ser contaminados, né, mas que eles continuem sendo purificados pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Da mesma forma os nossos lábios. E é aqui, aqui e aqui, aonde entra a maioria, né, das tentações, né, do desejo do pecado. Entra pelos olhos, entra pela boca, pelo ouvido, pelas narinas. Amém? Então a gente precisa cuidar, a gente precisa pedir que o Senhor, que o Espírito Santo blinde, e que o Espírito Santo venha como brasa viva sobre as nossas vidas, que Ele é o fogo, purificando os nossos olhos, purificando a nossa boca, purificando os nossos ouvidos, né? Então cuidado com o que você está escutando, com o que você está vendo, porque a palavra de Deus diz que o coração, ele fala daquilo que ele está cheio. Amém? Então, se eu estou cheia disso aqui, é isso aqui que vai sair dos meus lábios. Agora, se eu estou cheia, o que eu estou vendo são coisas impuras, é isso que vai sair da minha boca. E isso entristece o Espírito Santo, porque ele é fogo,
né? Ele é fogo que purifica a nossa vida. Amém? Que palavra tremenda, glória a Deus. Continuando ali então, o Espírito Santo, né? Ele é o fogo que purifica a nossa vida, amém? Então, ele também representa os dons, tá? Em Atos 2:3, a Bíblia diz que apareceram distribuídas línguas como que de fogo, e ali eles receberam não só o Espírito Santo, mas o dom de línguas também. Então, o fogo muitas vezes tem a ver com os dons, tá? Então, em Atos 2:3, né? A partir ali de Atos 2, fala sobre o dia de Pentecostes, né? Onde o Espírito Santo ele veio como um vento impetuoso, mas ao mesmo tempo, no versículo 3, diz que foi distribuídas línguas como que de fogo, né? E ali eles receberam não só o Espírito Santo, mas eles receberam o dom de línguas, amém? Então, se você já é, né, filho, se você já desceu as águas, se você já aceitou Jesus, né, como Senhor e Salvador das suas vidas há muitos anos aí, ou é recém-convertido, e você ainda não fala no dom de línguas, é um dom, tá? Então não quer dizer que nós não temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. O falar em línguas foi um dom concedido a eles naquele dia de Pentecostes, tá? Então eles falaram em línguas humanas, mas tanto que eles não entendiam, mas alguns entendiam na sua língua, então eram línguas humanas, eram línguas que eles entendiam, tá? Então ali eles receberam não só o Espírito Santo, mas o dom de falar em línguas, amém? Então o Espírito Santo, ele é um fogo que também ele manifesta através dos dons, tá? Que serão aí mais para frente, eu vou falar cada um desses dons, tá? E por último, o fogo, ele tem a ver com julgamento, tá? Em Hebreus 12:29 diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor, e quando todos nós estivermos lá, na presença do trono de Cristo, e que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, ou seja, vão ser julgadas pelo Senhor, amém? Então, a pessoa do Espírito Santo faz tudo isso na nossa vida, amém? Então, como eu falei dos emblemas, o Espírito Santo, ele é a figura da pomba, porque ele traz paz, descanso, pureza, modéstia, mas ele também é comparado à água, né? Que nos enche, que enche a nossa vida, que nos lava, que nos purifica por dentro e por fora, né? Porque a água, ela simboliza a limpeza, ela desintoxica o nosso organismo quando nós bebemos, e ao mesmo tempo a água ela é necessária para a limpeza do nosso corpo, para a limpeza da nossa casa, para a limpeza da nossa louça. Então a água, ela limpa e ela purifica também, né? E Jesus ele fala que quando nós bebemos dessa água, nós passamos a ser um rio, um manancial de águas vivas, né? Que transborda para outras vidas. E também o símbolo do óleo, né? Então que traz a unção, a cura, que é usada também o óleo na época era usada para iluminar o candelabro, as lamparinas, né? E o Espírito Santo também ele é comparado com um selo que nos protege, que é a marca, que diz que nós somos de Deus e aonde Satanás não pode nos tocar, porque nós somos propriedades desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, amém? E o Espírito Santo também é como um vento, o vento que traz força, que fala conosco através daquele uivo. No vento nós podemos sentir, o vento é a movimentação do ar, nós podemos sentir a presença dele, né? Nós não podemos vê-lo porque nossos olhos são pecadores. Nós não iríamos suportar ver tamanha glória e a santidade, né, do Espírito Santo, que é o próprio Deus, amém? Então ele vem como vento, que nós podemos ouvir o som e nós podemos sentir aquela brisa maravilhosa que é o Espírito Santo, né, sobre a nossa vida, dentro de nós e ao nosso redor também, né? Então nós podemos senti-lo dentro de nós, nós podemos escutar a voz dele, nós podemos falar com ele, amém? E o Espírito Santo, então, como eu falei de julgamento, então ele também julga os nossos atos, amém? Então finalizando ali, ele também é um julgamento, porque ele também julga
os nossos atos, que nós estamos fazendo é certo ou errado. E Ele testifica no nosso coração quando a gente peca, quando a gente faz algo errado, e Ele nos corrige. Ele fala: não faça isso porque isso é errado, né? Isso entristece o Espírito Santo. Amém? Então, Ele é a figura do fogo consumidor, né? Exatamente, que Ele faz isso. Ele purifica, Ele protege, mas Ele também julga os nossos pecados e os nossos erros, ao qual, né, hoje Ele nos corrige para que amanhã a gente não venha perder a nossa salvação, para que a gente não venha ter que ser julgado no grande dia do Senhor. E se formos julgados culpados, nós não teremos direito à vida eterna na presença de Jesus, mas nós seremos lançados juntamente com Satanás no lago de fogo. Amém? Então que nós possamos ser julgados hoje, que nós possamos ser corrigidos hoje, para que a gente venha ter uma vida santa e possa ser digna de, no dia que o Senhor abrir os livros, o Senhor falar: vem, filho meu, vem, adentra, porque você teve uma vida reta, você ouviu o que o Espírito Santo falava e você teve a sua vida purificada pelo fogo que é o Espírito Santo, né? Você obedeceu, você escutou a voz do Espírito Santo e você foi santificado, e hoje você pode entrar para a minha glória. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje nós finalizamos os emblemas do Espírito Santo. Amém? Espero que você tenha sido grandemente abençoado através dessa mensagem, e amanhã nós continuamos, né, falando sobre o poder do Espírito Santo. E agora eu quero louvar com vocês esse hino tremendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até que do alto sejas revestido de poder, eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele terá graça e temor. Uns resistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de um fogo, vem como labareda de um fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de um fogo, vem como labareda de um fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Oh, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida neste momento como labareda de fogo. Assim como diz essa mensagem, que Ele venha como um vento impetuoso, mas que Ele venha como fogo, como foi em Pentecostes, que nós possamos ser cheios, transbordantes da presença do Espírito Santo. Seja cheio aí onde você está neste momento. Oh, aleluia. Mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Olha o vento aí. Oh, aleluia. Se você fala em línguas, fale em línguas neste momento. Oh, o dom de línguas. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Foram cheios. Como labareda de um fogo, vem como labareda de um fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de um fogo, vem como labareda de um fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como chama, vem nos inflama, aqui estamos, Senhor.
chama, teu vento e nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Labareda de um fogo, vem como labareda de um fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de um fogo, vem como labareda de um fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Oh, aleluia! Vem Espírito Santo como labareda de um fogo e purifica. E enche-nos, Senhor, com a tua glória e com a tua presença. Vem com teu fogo consumidor, que protege, que purifica e que julga. Amém? Que você possa receber essa mensagem, curte, compartilha, comenta, amém? Que você tenha um dia grandemente abençoado e amanhã nós continuamos. Amém? Glória a Deus.